A quarta ênfase da nossa igreja é ser e fazer discípulos. Antes de falarmos sobre essa ênfase, eu gostaria de compartilhar que, na realidade, essas ênfases não foram fruto de uma pesquisa, de buscar na palavra o que Deus queria que a gente enfatizasse, enfim, de intencionalmente ir atrás de qual direção que Deus tinha para a nossa igreja. Na realidade, eu percebo assim, ao longo, especialmente desses últimos 5 anos, Deus foi nos conduzindo de uma maneira não intencional de nossa parte, mas Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, já tinha traçado um caminho para que a gente pudesse ter contato e pudesse ir aprendendo e experimentando essas dimensões da nossa vida em que até hoje no nosso ministério não tínhamos experimentado adequadamente, tínhamos experimentado muito pouco, especialmente quando digo de libertação, na questão da ênfase da santidade, também na outra ênfase do poder de Deus, e também nessa questão do discipulado foi assim que aconteceu. Nós não fomos necessariamente atrás, intencionalmente buscando respostas, mas Deus foi nos conduzindo nesse processo. E do discipulado também, a verdade é que, eu diria assim, todos nós pastores sabemos que o centro da grande comissão é o discipulado, né? E, de fato, como a gente já comentou, a grande comissão, conforme expressa em Mateus 28, o imperativo, o único verbo ali no imperativo é fazer discípulos. Então, realmente, qual é a grande missão que Deus deixou para nós e para toda a igreja? Que a gente faça discípulos. Então, isso é uma coisa que nós sabemos, eu já sabia disso. A grande questão é como fazer isso na prática. A grande questão é de fato, vivenciar na nossa vida pessoal e na igreja um processo consistente de discipulado. E isso, até agora, no nível em que temos vivenciado, nós nunca vivenciamos antes, né? E, então é isso que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, para dizer que o discipulado é o centro da grande comissão. Então, na verdade, a coisa principal que Deus quer que aconteça na igreja é fazer discípulos. Na verdade, a gente olhando o todo, a gente pode complementar a ideia que o centro é ser discípulo e fazer discípulo. Ser discípulo, como a gente já comentou, significa cada vez mais ser semelhante a Jesus e também levar outras pessoas nesse processo de crescimento de ser semelhante a Jesus. Em certo sentido, toda igreja verdadeira, toda igreja evangélica, cristã, verdadeira, ela faz discípulos, né? E qualquer um de nós só está hoje aqui como alguém que é discípulo de Jesus, que crê em Jesus, porque nós somos levados, o evangelho chegou até nós por alguém, né? E o fato da igreja existir até hoje é a prova de que a igreja faz discípulos, porque sem fazer discípulos não haveria essa continuidade, né? Então, em certo sentido, em algum nível, toda igreja faz discípulo. E quase tudo que a gente faz na igreja, até melhor dizendo, tudo aquilo que de fato é importante, de fato faz parte da essência da igreja, ela está de alguma forma ligado a fazer discípulo. O culto, por exemplo, de domingo, né? A gente ensina a palavra de Deus na pregação, mas não só isso, o momento de louvor, de adoração, é um discipulado de como adorar a Deus através de cânticos, né? A oração que se faz, enfim. A escola bíblica dominical tem a ver com ensino, tem a ver com discipulado, grupos pequenos, enfim, tudo que a igreja faz, se é uma atividade que realmente ela é parte é uma atividade essencial da igreja, em certo sentido está fazendo discípulos. Mas, por outro lado, o que aconteceu foi que nos últimos 2 anos, mais especificamente participando de uma conferência sobre o fazer discípulos, Deus me confrontou e eu entendi claramente Deus tocando no meu coração e me falando, não com voz audível, mas claramente tocando a minha vida nesse sentido, de que, infelizmente, eu não estava adequadamente fazendo discípulos. E, para começar, essa não era a prioridade ministerial minha, como pastor. Embora na teoria eu soubesse, embora eu diria todo pastor sabe, basicamente todo pastor sabe disso, mas eu não estava vivenciando isso. E eu fui confrontado com isso.
e apresentado a uma forma concreta de como viver isso, né? E para deixar claro, mais claro o que significa isso, por que eu digo que eu não estava vivenciando isso e nem levando a minha igreja a mais profundamente, efetivamente, experimentar o fazer discípulos, o ser discípulo e fazer discípulo? Porque hoje eu vejo claramente que o ensino para chegar no nível mais profundo de efetivamente ser um discipulado para valer, ele precisa ter pelo menos três características, três atributos, conforme a gente vê na palavra. E eu quero rapidamente compartilhar sobre isso. Dois deles vêm diretamente da Grande Comissão. Então, já indo para a Grande Comissão, olha só, Jesus usa o imperativo, fazer discípulos de todas as nações, e usa alguns gerúndios. Eu estou dizendo gerúndio em português, né? No grego seriam particípios presentes, mas corresponde ao português como se fosse gerúndio, que diz como se faz discípulo. Então é indo, a gente muitas vezes fala id, né, no imperativo, mas no original é um particípio presente. Indo, batizando e ensinando, né? E eu quero focar nessa questão do ensinar, né? Porque, na verdade, o discipulado nada mais é do que um processo de ensino. Mas não é qualquer processo de ensino. Olha só, ali mesmo na Grande Comissão, é uma coisa que tem sido enfatizado em muitas pregações e, de fato, é um ponto fundamental ali. A grande questão do discipulado e de fazer discípulo não é ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Não é ensinar tudo que ele ensinou. Não é isso, mas ensinar a guardar tudo que Jesus ensinou. Olha só, guardar não significa também, como pode parecer no português, né? Guardar na cabeça, memorizar, ter na nossa mente, no nosso coração, não. Guardar é o verbo que significa no original praticar, obedecer. Então, o discipulado, primeira característica de um ensino que é discipulado, ele precisa produzir mudança, precisa produzir prática da palavra de Deus. Então, uma métrica simples de ver se está acontecendo um efetivo discipulado ou não, qual é? Onde está acontecendo um efetivo discipulado, ou melhor, pessoas que estão sendo efetivamente discipuladas, elas estão mudando na sua vida, elas estão em processo contínuo de crescimento. E na maior parte das vezes, pelo menos essa é a minha experiência como pastor e até mesmo olhando para a minha própria vida, é que no momento da conversão ou nos primeiros anos há um crescimento assim, perceptível, a pessoa cresce em conhecer a palavra e praticar alguns princípios fundamentais, mas depois de algum tempo se entra numa estabilidade, em que não há muita mudança, em que pode passar 5, 6, 10 anos e pouca mudança efetiva acontece. É claro que a gente pode até dizer, bom, mas é que depois do primeiro momento da conversão, onde houve uma transformação de vida, ela já cresceu bastante em santidade. Ok, mas quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver que o alvo do crescimento de santidade qual é? Até a medida da plenitude da estatura de Cristo. Ora, nenhum de nós pode dizer, na verdade, em nenhuma área, né, que nós já estamos totalmente semelhantes a Jesus. Portanto, em todas as áreas da nossa vida, nós temos muito a crescer, porque o alvo é ser semelhante a Jesus. Então, se em algum momento da nossa vida, não importa em que nível a gente está, nós não estamos crescendo, isso significa que nós não estamos debaixo ou vivenciando um processo concreto de discipulado. Um processo concreto, efetivo de discipulado, uma das marcas, a primeira que eu estou destacando aqui nesse texto é o crescimento. Uma segunda marca de um processo efetivo de discipulado, também tirando direto da Grande Comissão, é a multiplicação. O que significa isso? Significa que o discipulado é um processo de ensino em que aquela pessoa que é efetivamente discipulada, ela é capaz de discipular outra. Por que isso está claro na Grande Comissão? Porque o que é discipular, então? Discipular é ensinar a pessoa a guardar ou obedecer tudo que Jesus ordenou. Ora, qual é uma das principais ordens de Jesus? Qual é o centro da comissão, da missão que Jesus deixou para todos nós? É fazer discípulo. Então, obviamente, discipular tem que ensinar a pessoa a fazer discípulo. Por isso ocorre a multiplicação.
Todo mundo que é corretamente bem discipulado, ele discipulará outros, que se, por sua vez discipulará outros e discipulará assim por diante, e por isso vai se multiplicando, e por isso chegou o Evangelho até nós hoje. Ainda que eu diria que em grande parte da experiência, né, chegou principalmente a evangelização e um pouco do ensino, mas muito ensino mais teórico, que não chega nesse nível de mudança e não gera necessariamente uma multiplicação consistente, né? Então, o discipulado, ele também precisa ter essa característica da multiplicação. E na minha experiência pessoal, a parte complicada e difícil é, de fato, discipular para que haja multiplicação. Só aqui em Manaus, eu estou aqui há 12 anos, esse ano completa 12 anos de pastorado. Antes desse processo que estamos implantando, 4 vezes eu pratiquei o discipulado aqui, mas não com uma visão de um processo contínuo, mas de módulos de discipulado, né? Então eu chamei os homens da igreja e em uma ou duas iniciativas eu chamei a Kátia junto e ela chamou as mulheres da igreja, enfim, na verdade não todos, mas o pessoal mais da liderança, e a gente discipulou. Agora, qual foi um ponto que realmente, sendo bem sincero, não aconteceu nenhuma das vezes que eu me dispus e em algum nível discipulei. E nenhuma das vezes aconteceu multiplicação. Significa que nenhuma das vezes que eu pratiquei isso, aquele que foi discipulado passou a discipular outros, que por sua vez passaram a discipular outros. Não, nem na primeira geração aconteceu multiplicação. Então esse é um segundo aspecto bíblico do que significa o discipulado. O ensino chega ao nível efetivo de discipulado quando há multiplicação. Terceiro e último aspecto que eu quero destacar aqui, não diretamente da grande comissão, mas da Bíblia, é que discipulado é um tipo de ensino que pressupõe relacionamento. Discipulado não se dá em classe de aula, sala de aula, não é o processo moderno, ocidental, né, de faculdades, universidades. Hoje é um processo já no mundo inteiro. Por quê? Porque, na verdade, os processos mais comuns que nós temos hoje são muito efetivos para transmitir conteúdo. Mas discipulado não é transmissão de conteúdo, é transmissão de vida. Não é passar conteúdo e a pessoa encher a mente de conteúdo, não. Ajudar a pessoa, ensinar a pessoa a praticar o que Jesus ordenou. Então, isso só dá para acontecer quando o ensino acontece em meio, a base do ensino é um relacionamento, né? Então eu diria que esses 3 pontos são pontos que nos ajudam a avaliar se o ensino que nós temos vivenciado em nossa igreja, de fato, está chegando ao nível do discipulado. E a conclusão que eu tive que eu fui obrigado a ter é que não. A começar na minha vida não estava. E aí eu vou dizer desse processo que nós estamos implantando. Alguns diferenciais que, na minha visão pessoal, trata-se do melhor processo que eu já conheci. Obviamente, processos e métodos existem vários, né? E nenhum deles dá para se dizer, olha, esse é o processo ou método. Não. Existem vários e a gente precisa ir aprendendo e adaptando, né? E esse próprio processo também a gente tem adaptado para a nossa igreja. Mas primeiro eu queria dizer que esse processo ele faz parte de uma iniciativa, um movimento que eu entendo de Deus. Deus moveu isso e está movendo no mundo todo. Porque esse processo tem sido, aqui, pelo menos aqui no Brasil, ele tem sido trazido, enfatizado pelo movimento Década de Fazer Discípulo. Esse movimento é um movimento da Aliança Evangélica Mundial, que é existe 2 grandes órgãos que agregam os evangélicos a nível internacional, e a Aliança Evangélica Mundial é um deles, né, do qual a Aliança Evangélica Brasileira é filiada, né, e a Igreja Hollins está também filiada à Aliança Evangélica Brasileira. Enfim, na sua Assembleia Geral, na Indonésia, se não me engano, que aconteceu, a Aliança Evangélica Mundial reunida entendeu que essa década de 2020 até 2030, arredondando aí os números, né, os anos, nessa década, o que Deus estava querendo é que fosse a década de fazer discípulos. E então, nessa conferência que nós participamos, e a gente foi desafiado ali e confrontado com uma série de ideias e de práticas, e eu saí dali com a convicção de que, de fato,
eu precisava redirecionar, alinhar o meu ministério novamente ao que a Bíblia ensina, enfatizando e tendo como uma questão central o discipulado. E aí o que diferencia desse modelo em relação a outros que eu já experimentei, né? Na verdade, esses discipulados que eu disse que fiz aqui em Manaus foi uma mistura, uma adaptação de outras experiências anteriores que eu tive, né? Eu vou dizer de algumas questões só para... Não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu quero só reforçar algumas coisas. Primeiro, um princípio fundamental, que hoje eu entendo ser fundamental, de que para eu discipular alguém, eu preciso estar sendo discipulado, né? E isso para mim explica o principal motivo porque até hoje eu não tinha tido muito sucesso no discipulado, porque todas as vezes que eu implantei um processo de discipulado ou eu vivi um processo de discipulado com líderes da minha igreja, e nenhuma das vezes eu mesmo estava sendo discipulado. Mas agora não, agora eu comecei sendo discipulado, e depois de quase um ano sendo discipulado que eu comecei a implementar esse processo na igreja. Então, um processo que eu já estava vivendo, experimentando, eu e a Kátia, né, por um ano, ou pouco mais de um ano, quando a gente começou efetivamente a discipular outros, né. Então, esse é um diferencial. O segundo diferencial que eu achei muito importante é que nesse processo existe a ideia, o discipulado é feito em grupos, na verdade a gente chama de um microgrupo, porque a ideia é que seja o discipulador e mais 4 pessoas, né, nesse modelo. Então também acontece um relacionamento muito mais profundo e há muito mais espaço para a gente abrir a nossa vida, para a gente ser transparente e vulnerável e colocar para fora questões que a gente precisa de ajuda para crescer, enfim. Um grupo menor, assim, por isso um microgrupo, eu creio que ajuda bastante. Mas antes de fazer parte de um microgrupo, esse processo propõe que todos passem por um curso, um treinamento, que aí é um treinamento mais teórico, sim, em que será passado os princípios bíblicos acerca do discipulado. E a gente tem chamado esse processo de pré-discipulado. Então o que acontece? Nesse curso do pré-discipulado, as pessoas entendem mais profundamente o que de fato é discipulado, qual é a proposta do discipulado e se querem ou não fazer isso. Então, quando uma pessoa deseja e entra no microgrupo, ela já entra entendendo para que serve aquele microgrupo, entendendo qual é a postura que eu devo ter e para ser discipulado, para que o discipulado aconteça, o que eu preciso fazer ali, né? Em termos de postura, de ser transparente, vulnerável, em termos de me abrir à ajuda dos outros, me abrir para que a palavra de Deus me confronte em amor, né? Enfim, todo um processo que envolve o discipulado. Então, o fato de ter o pré-discipulado nivela as pessoas para que os participantes, os que serão discipulados, né, entrando no microgrupo, a coisa funcione muito bem, né? Então, nós já temos vivido isso eu pessoalmente já tenho vivido isso há pouco mais de 2 anos, né? Eu comecei a ser discipulado em começo de março está completando 2 anos agora, completou 2 anos agora, né? De 2021, e a gente já tem há mais de um ano implementado isso em nossa igreja, e também outros pastores da nossa denominação tiveram esse desejo de experimentarem, conhecerem, experimentarem e vivenciar esse processo, e estão conosco nessa caminhada de discipulado através desse processo de microgrupo discipulado. Eu queria dizer que, então, em termos práticos, o microgrupo do discipulado, junto com o pré-discipulado, é a ferramenta principal, mas é também um discipulado de nível mais profundo na nossa igreja, como nós temos entendido o processo implementado, né? Mas é necessário outras instâncias de discipulado. Por quê? Porque só o microgrupo, nem todos terão essa disponibilidade, nem todos vão querer assumir esse nível de compromisso, né? Então também a gente entende que o discipulado acontece e deve acontecer através de grupos pequenos, né? Então nós temos grupos pequenos, mas fizemos um aperfeiçoamento dos grupos pequenos em nossa igreja para que fossem mais discipuladores. E na verdade o grupo pequeno também é o braço do discipulado, que alcança pessoas não cristãs, porque o discipulado começa antes mesmo, obviamente, da pessoa se converter, né? A parte do discipulado é batizando, né? Indo batizando aqueles que creem em Jesus, né? Então o grupo pequeno em nossa igreja está passando por esse processo de aperfeiçoamento
para ele ser mais evangelístico, para ser um canal mais efetivo de levar o evangelho àqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. E para complementar esse processo, nós temos ainda algumas estruturas auxiliares, que são atendimentos na área de libertação e cura emocional, cura interior, né? Porque às vezes, como a gente já comentou no outro vídeo, aquilo que está impedindo o crescimento da pessoa tem causa espiritual, ou pode ter também uma causa emocional que precisa de cura interior, né? Então a gente tem esse ministério que faz atendimentos aí individuais, 1 a 1, nesse sentido, né? De cura e de libertação. E temos também discipulado em áreas específicas, como a área de família. A gente usa cursos da UDF para discipular pessoas para serem melhores maridos, esposas, né? Na criação de filhos, em gerir as finanças da família. Enfim, os cursos que a UDF oferece como sendo módulos de discipulado específico para algumas áreas importantes da vida, da nossa vida com Deus, da nossa vida do dia a dia. Então nós queremos e entendemos de Deus que precisamos ser uma igreja que cada vez mais é discípulo, formada por discípulos verdadeiros de Jesus, que crescem sendo discípulos dele e que também faz outros discípulos. Então, por isso, essa quarta ênfase fundamental de ser discípulo e fazer discípulo.